E aí, vamos falar da barriguinha, dessa barriga que tá aí, que não quer te abandonar, você fica com raiva dela, que ela nunca te abandona, você já tá na academia e ela continua aí. Vamos entender? Quero levantar alguns pontos aqui nesse vídeo. Pouco músculo, resistência insulínica, correção metabólica e ingestão de proteína, tá? Então, a primeira causa que você tem essa gordura abdominal é pouco músculo. Você tem pouco músculo no seu corpo. Quando a gente tem bastante musculatura, esse músculo, ele é um órgão e ele funciona, né? Ele é o nosso maior órgão, um grande órgão do nosso corpo, e ele funciona como um ralo, né? Onde ele vai metabolizar toda essa glicose, essa energia que a gente consome dos alimentos e também os ácidos graxos. Então, a gente não pode ignorar que se você não construir músculos, você vai ter gordura abdominal, principalmente, tá? Então, a partir disso, uma pessoa que tem pouco músculo, mesmo sendo magra e tem só aquela gordurinha abdominal, ela pode vir a desenvolver diabetes. Ela pode começar a desenvolver a resistência insulínica. Por quê? Tudo que você consome precisa ser gasto. Se você não gasta, ela vai ser armazenada em forma de gordura. Chega uma hora que o seu corpo, cada vez que a gente se alimenta, para quebrar essa glicose, a gente libera insulina. Chega uma hora que o seu corpo precisa liberar tanta insulina, você começa a criar essa resistência, tá? Até virar um quadro de diabetes. Então, isso também é um risco muito grande. O que a gente precisa fazer é uma correção metabólica. O que seria isso? Aumentar a nossa musculatura e, ao mesmo tempo, também aumentar a nossa ingestão proteica. Por quê? Toda essa gordura abdominal ela é fruto de uma quantidade exagerada de calorias que você não gasta e também o fato de você não ter nem o estímulo, né, da musculatura para criar novas células musculares, para aumentar o seu músculo e nem fazer a ingestão correta da proteína. De 35 a 40 anos, a gente começa a perder muita massa magra. Quando chegar a menopausa, a gente vai perder muito mais, porque o estrogênio, que é o nosso músculo queimador de gordura, é o nosso músculo que nos mantém magra, ele vai começar a baixar. Mulheres já a partir de 35 anos já podem ter, isso já pode acontecer, tá? E aí, isso acontecendo, gente, é ladeira abaixo. A gente tem que começar a prevenir e a se cuidar. Uma vez que você não estimula o tecido muscular, né? Você não estimula esse músculo e não ingere a quantidade suficiente de proteína, também você vai fazer o quê? Engordar. Então você precisa fazer exercício, musculação. A gente tem que pegar peso, a gente tem que ficar forte. Ah, mas eu não quero ficar musculosa. Esquece isso. Para você ficar musculosa, você tem que ralar muito. Então, assim, vá para academia e puxe ferro sim. Você precisa corrigir sua taxa metabólica, precisa procurar uma nutricionista, fazer uma dieta adequada para o seu nível de proteína. Aí você pensa assim, o ideal é 1,8, tá? De proteína a partir já dos 35 anos. Conforme vamos ficando mais velhos, mais ingestão proteica a gente precisa, tá? Porque mais fica acelerada essa perda de massa magra. E mais estímulo para o músculo a gente precisa, ou seja, exercício. Tem que ter os dois, ok? Porém, quando a gente vai falar de ingestão proteica, a gente tem que lembrar que a proteína ela é uma cadeia de aminoácidos essenciais que a gente não produz e que a gente precisa absorver isso da nossa alimentação. Por exemplo, de leucina. Para estimular o músculo, para essa proteína chegar lá e estimular o crescimento muscular, a gente precisa de leucina, de 2,5 gramas por refeição. Tem noção? Eu fui dar uma verificada no que seria isso. Eu não consumo isso ainda, mas eu vou consumir. Pausa para os cachorrinhos. Então, não basta só ingerir a proteína, aquela quantidade de proteína por quilo. Como estão os micronutrientes? Como estão os aminoácidos essenciais que o músculo precisa para se desenvolver? Por exemplo, a leucina. Então, você precisa de orientação nutricional. Não é você pegando
o treino da blogueira, que vai resolver o seu problema, ou a dieta da Musa Fitness, a minha dica que você vai resolver tudo, ok? Eu vou te dar alguns nortes, mas você precisa de orientação nutricional. Se você está investindo tempo em treinar ou está pensando em treinar, você precisa passar pelo menos uma vez na sua vida por uma orientação profissional, nutricional. Você já passou por isso? Você já fez isso na sua vida? Você tem noção da quantidade que você precisa de cada nutriente no seu prato? Passada essa questão da ingestão proteica e do exercício e da baixa quantidade de músculo, isso ser a nossa principal fonte de acúmulo de gordura na barriga, temos a questão, né, nas mulheres hormonal. Temos que investigar como estão nossas taxas hormonais, porque com a baixa do estrogênio, o estrogênio ele participa ali do metabolismo da insulina, ele ajuda em todo esse processo. Quando o estrogênio abaixa, a gente começa a ter resistência insulínica e automaticamente a gente já começa a ter uma tendência a acumular mais gordura abdominal, ok? Então, se for necessário, você precisa fazer uma reposição hormonal, né? Se você puder. Eu estudei sobre esse assunto, eu era bastante ignorante sobre esse assunto de reposição hormonal e eu decidi que eu podendo, eu irei fazer minha reposição hormonal, né? Quando estiver no momento certo. As taxas hormonais têm que estar equilibrado também entre o seu estrogênio e a sua progesterona, tá? Bom, hoje está muito barulhento aqui porque deve ter algum jogo, mas eu vou continuar gravando. E por que nós mulheres temos esse acúmulo abdominal, né, com mais facilidade que os homens? Por conta da nossa fisiologia. Nós temos mais receptores, né, para essa gordurinha na região do quadril e do abdômen. Com a baixa de estrogênio, do estradiol, isso só vai aumentar. Então, se a gente não começar a fazer musculação... Então, se você quer diminuir a sua barriga, quer eliminar essa gordura localizada, você precisa construir músculos, ok? Se você não fizer isso, com o passar do tempo, você vai acumular gordura. Você pode olhar para a maioria das mulheres que entraram na menopausa, a maioria delas tem uma gordura abdominal e aquelas que, né, comem em excesso e não fazem nenhuma atividade física, elas realmente vão para a obesidade. Então, assim, a gente vai engordar ao longo do tempo, né? A cada ano, agora eu não lembro quanto exatamente a gente engorda, mas a mulher a partir de uma certa idade por ano, ela engorda tantos quilos por ano. Tem uma projeção sobre isso, depois eu vou buscar esse dado. Mas a gente tem que estar atento a isso. Os principais erros, que são coisas que você já pode começar a fazer e que vocês às vezes também escutam e não praticam, mas eu vou reforçar aqui. Dormir até as 22 horas, né? Ter horário de sono, dormir até as 22 é muito importante para o seu corpo, você conseguir passar por todas as fases do sono, estar atenta qual é a qualidade do seu sono, buscar dormir às 8 horas por dia, tá? Beber bastante água, a quantidade indicada para você. Evitar comer só o carbo isolado, por exemplo, carboidrato. Qual o nosso principal erro? Isso é o que eu mais erro, é você estar num fim de tarde, vou fazer um lanchinho, aí o seu lanchinho é um café com açúcar, vamos dizer assim, que até sem açúcar, que eu tomo café sem açúcar, mas um bolo, só o bolo, carboidrato puro, aquele bolo bem refinado. Isso aí, gente, é um pico de insulina, porque é uma quantidade de carboidrato maior que 50, então isso vai dar um pico de insulina, então você vai ter acúmulo de gordura, tá? Isso não vai ser, se você é uma pessoa que não tem músculo, isso não vai ser utilizado para a energia desse músculo, vai ser simplesmente estocado e armazenado em forma de gordura. Agora, se você tem uma orientação nutricional e faz atividade física, esses episódios podem até acontecer, ok? Mas se você não está sem orientação nutricional, para com isso. As suas refeições precisam ter sempre uma quantidade boa de proteína junto com carbos de boa qualidade.
comer até as 19 horas, tá? Tem gente que fala até as 18. Eu tenho muita dificuldade, mas eu tento. Os dias que eu consigo comer até as 19 horas, eu durmo bem melhor, meu sono é mais agradável, eu me sinto mais disposta no dia seguinte. E aí, se você consegue comer até as 19, 18, 19 horas e fazer sua próxima refeição 12 horas depois, criar essa janela de jejum, né, de 12 horas só durante o tempo que você está dormindo, né, dá um intervalo aí de horas, né, de 10 a 12 horas entre uma refeição, a última refeição e a primeira, que é o seu café da manhã, é muito legal. Que o seu café da manhã, sua primeira refeição, seja rica em proteína. Muita proteína para a gente poder otimizar o seu organismo, poder otimizar essa proteína junto com o músculo e você ser beneficiado. E você ficar com uma sensação de saciedade maior ao longo do dia, tá? Fazer musculação, não tem negócio, posso fazer pilates, pode fazer tudo, mas você precisa fazer musculação. A musculação é o melhor exercício para ganho de massa magra. Lembrar que o músculo, gente, por que a gente fala que o músculo é um órgão? Porque ele secreta mioquinas, tá? Essas mioquinas são proteínas que vão para a corrente sanguínea e elas têm várias funções dentro do corpo. Elas liberam também, o músculo libera também fatores neutróficos de proteção ao cérebro. Tá suando aqui, tá quente, essas luzes. Enfim, o músculo libera essas substâncias durante o exercício, que são benéficas, ajuda no seu sistema imunológico. Então, para além, gente, da estética, ter músculos e manter músculos é uma questão de saúde, ok? E podemos dizer que o músculo é o órgão da longevidade. Se você quer ter longevidade, e aí eu falo longevidade no sentido de qualidade de vida, você tem que desenvolver massa muscular. Então, se você, como eu, tá aí na casa dos 40 anos, já sentiu a diferença no metabolismo, não tem para onde correr, a musculação. Por isso que eu fui estudar, me aperfeiçoar, passei esse último ano, comecei ano passado, terminei agora, fazendo uma nova especialização em musculação para eu conseguir oferecer o melhor para os meus clientes, mas mais ainda conseguir aplicar em mim mesmo tudo que eu tenho estudado. E esse é o meu foco para 2025, né? Continuar firme na musculação, ganhar massa magra, mostrar o resultado para vocês. E quem quiser vir comigo, pode mandar aqui direct, que a consultoria tá linda e eu tô te esperando.